Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estamos começando mais um Resenha Pastoral e hoje teremos um convidado especial, meu amigo Lucas Gregório. Então, se você ainda não conhece o Lucas, ele já vai entrar aqui, a gente vai começar o nosso bate-papo. Lucas, missionário. Opa, peraí, tá vivo aqui. Casado, ele já vai se apresentar, já visitou mais de 15 países. E aqui nós estamos ao vivo, mais um na frente do outro aqui hoje, por isso que o cenário está um pouco diferente. Deixa eu configurar aqui, ficou um pouco baixo. Isso aí. Acho que agora melhorou. Então se apresenta aí, Lucas. Então tá, boa noite pessoal, tudo certo? Sou o Lucas Gregório, sou natural de Criciúma, Santa Catarina. Como o Tim já falou aí, estive rodando por vários países no mundo, inclusive um navio, depois a gente vai falar dele. E fui pode-se dizer, missionário, né? Transcultural, né? Porque missionário a gente não deixa de ser, independente se a gente está na nossa cidade ou não, a gente continuando fazendo missões, continua fazendo a obra de Deus, digamos, de uma forma, pensada e não pensada, né? Porque ser missionário é ser, né? Não é só ir, fazer, sair, fazer coisas na rua, mas viver como missionário é realmente um grande desafio pra gente. Sei, o Lucas é casado com a Alana, já aí esperando o primeiro filho, ainda não sabe ainda o sexo, mas já está a caminho. E hoje está atuando como professor, né, de inglês, dando aulas online. E eu já morei com o Lucas, né? Deixa eu contar um pouco da história. Quando eu vim para Criciúma a primeira vez, né, como missionário, para estar atuando aqui, o Marcinho acabou de entrar aí também, a gente morou junto. Então moramos eu, o Marcinho, o Lucas e o Mago. Moramos juntos na comunidade de refúgio e a gente conviveu durante esse tempo ali. Chegou a quase um ano, né, que você morou ali. Depois ele deixou a base, mas continuou servindo ali. Foi um tempo de edificação para nós, né? E literalmente a gente morou junto, né? Verdade. Cara, foi um tempo muito bom, né? A gente realmente dormiu no chão, teve períodos que a gente tinha uns colchão bem velhos, depois conseguimos colchão novo, depois cama, dormia no sofá verde, terrível, mas foi muito bom esse tempo. E, cara, conta pra gente como que foi seu chamado, né? A gente se conheceu, moramos juntos, a gente já tinha consciência do nosso chamado e já estávamos atuando em missões. Mas como que foi esse processo de falar, cara, vou ser missionário? Tá, na verdade, na época eu congregava na igreja luterana, em Criciúma, e veio um missionário de fora, né, um cara que era, acho que de Minas Gerais, e veio falar sobre a cultura muçulmana, foi algo que me chamou muita atenção. Só que chegou no período do culto, assim, ele falou para os pais entregarem seus filhos para a missão, entregarem seus filhos para Deus. Só que meu pai mora em Curitiba, então ele não congregava comigo e tal. Sim. Só que tinha o pai de um amigo meu que queria entregar o filho dele e eu estava orando ao mesmo tempo e ele estava orando também para entregar o filho dele. A gente conversou na hora e ele entregou, é o Maninho, né? Não sei se quem conhece é o Maninho Brown. Walter, professor de música hoje da escola lá no Pinheirinho, até esqueci o nome, do bairro da Juventude. E por incrível que pareça, um ano depois eu estava indo para a missão e o filho dele tinha sido morto, né? Infelizmente o filho dele foi realmente para Deus. Foi algo bem triste para a gente, porque a gente era muito amigo do filho dele. Ele não estava naquele culto de entrega, mas foi muito forte para a gente, assim como realmente o Maninho entregando o filho dele para Deus e eu sendo entregue para missões. E depois disso, em 2014, eu fiz um treinamento missionário em São José dos Campos, São Paulo, e aí fiquei um ano lá fazendo um treinamento tanto para me capacitar como missionário, porque eu não sabia realmente como funcionava, eu só queria ir, queria falar de Jesus, queria ir para outros países e realmente divulgar o Evangelho, mas eu não falava inglês, eu não tinha âmbito, eu fazia evangelismo aqui na nossa cidade, mas não sabia como é que era realmente
questão de estudar isso, né? De estudar questão sobre conhecimento transcultural, que é antropologia, né? Estudo das outras culturas, estudo até mesmo tinha um professor de psicologia que dava aula para nós, fazia algumas consultas, era muito bom. A gente fez aula com o Giovanni Si de teatro, aprendi um pouco de teatro lá dentro. Também, ministerialmente, cresci como ministro de louvor. Então, foi muito, muito bom para mim esse período lá. Foi assim que começou o meu chamado na missão. Como que veio a OM? Como que você conheceu a OM e decidiu, né, trilhar junto aí com a OM, depois ir para o navio? Como que foi esse contato com a OM? Certo. A OM já era uma agência missionária interdenominacional, né? Ela não é sustentada somente por uma igreja. Então, na época, a igreja que eu congregava, a luterana, renovada, nós já tínhamos alguns outros missionários que já tinham mandado missionários para ela ou foram para a missão através dela. Então, basicamente, eu conhecia só a OM e a Jocum, que era bem conhecida no Brasil. Porém, a OM, por ser uma mais parceira da nossa igreja, praticamente todo ano a gente mandava um missionário para lá, alguém para estudar, para aprender. Então, eu fui um desses. E por isso que eu escolhi. E aí, claro, né, veio um pessoal de fora do país para cá, veio para nossa igreja, veio falar. A filha da nossa pastora estava no navio, esse navio que eu tinha muita vontade de conhecer, que é o navio de missionários, um navio que vai passando por vários lugares no mundo e fazendo missão, né, fazendo o serviço voluntário. Então isso gerou muita curiosidade em mim e vontade, né, de ir. E por isso eu fui para lá, e mudei para São José dos Campos em 2014 e fiquei um ano inteiro lá morando. E você ficou um ano e meio, então, até a próxima pergunta. Você ficou um ano e meio se preparando para depois ir para o navio? Não, um ano inteiro. Um ano inteiro. Tá. E nisso foi missões, teatro, inglês, principalmente, né? Pelo menos você falar que foi 6 meses intensos do inglês, né? De manhã, de tarde e de noite. Sim, quando eu fui para a missão, eu não falava inglês. E era um pré-requisito para ir para qualquer país, mesmo que fosse um país de fala latina. Pelo menos a gente tinha que aprender inglês. Então, foi basicamente 5 meses aprendendo sobre missões, sobre antropologia, sobre estudo de cultura, sobre Bíblia, né, lendo vários outros livros também, estudando. E outros 5 meses somente estudando inglês. Então, quem já sabia inglês nos 5 primeiros meses já ia ou para o navio ou ia para outros países. E quem não sabia ficou mais um tempo. Então, ficou eu e mais 7 alunos lá, estudando inglês das 8 da manhã até o meio-dia, da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde e das 7 horas da noite às 10. Então era assim, bem puxado. E só inglês, só falando inglês, desde o começo. Então foi muito edificante para mim e foi muito bom, porque me deu uma base muito forte. E me mostrou outras possibilidades que eu não conhecia. Quando eu fui para a OM, eu queria muito ir para o navio. Durante o primeiro semestre, eu descobri o Nepal. Então era um outro país que eu queria ir porque eles tinham um projeto lá chamado Trekking, né? Que era levar livros e fazer evangelismo nas montanhas. Então tem muita gente que mora nas montanhas do Nepal e não tem acesso à Bíblia, o conhecimento de literatura. Então foi algo muito massa porque eu queria, vou escalar o Everest lá e vou evangelizar. E era massa, o projeto legal. Só que aí no final do ano, do ensino de inglês, me falaram sobre um treinamento da OM mundial, a nível mundial. E eu fiquei muito interessado, que era na África do Sul. Então, depois do primeiro ano, eu já tinha, durante esse treinamento, a gente já tinha ido para o Paraguai, voltado, feito alguns evangelismos, tinha ido para Minas Gerais, fui para um orfanato lá, trabalhando em Nepomuceno. Depois fui para São Paulo, fui para Santos, foi muito da hora também. E aí, depois do treinamento, eu fui para a África do Sul. E aí, fazia um outro treinamento com uma galera assim, de vários países também. Nós éramos 27 pessoas de uns 15 países diferentes nesse treinamento. Então foi assim, bem animal e mudou meus planos. Eu fiquei 5 meses e meio na África do Sul e depois voltei para o Brasil e comecei o projeto Ágape, que tu já até conhece, né? Sim. Então foi depois da África do Sul que você foi para o projeto Ágape. Eu ia até perguntar se tinha sido antes da África do Sul, mas foi depois. Isso. Mas, cara, e é interessante, né, você falar que mesmo você indo para um país latino, era obrigatório falar inglês, pelo menos falar inglês. Porque mesmo sendo um país latino que, na maioria das vezes, fala espanhol, era importante ter o inglês também. E, o inglês é a língua mundial, né? Por mais que a gente fale inglês e espanhol, mas na hora que você vai ver, por exemplo, hoje eu trabalhando ali na casa de passagem, a gente sempre acaba tendo contato com estrangeiros e todos os estrangeiros que chegam falam inglês.
Com Assim, certeza. não tem nenhum, a não ser que são da América Latina, que aí falam espanhol, mas Sim, todo o pessoal do continente africano que vem para o Brasil, eles falam, fala inglês, francês na maioria das vezes, né? sim, E o idioma nativo da onde eles estão. sim. Então é bem importante realmente o inglês. Né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Cara, e nesse processo você foi para o navio, estava no navio, servindo no navio, Certo. e aí rolou um acidente de percurso com a faca. Certo. Como que foi isso? Tá. Antes de chegar, então eu vou falar um pouquinho antes, né? Isso. Antes de chegar no navio, eu voltei da África do Sul no segundo semestre de 2015 e fui junto com a Mafê dar uma ajuda no Projeto Ágape, né? A Mafê estava começando com o Projeto Ágape, era um projeto de futebol, a princípio, né? Para meninos e meninas da favela, lá em São José dos Campos. Sim. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá ajudando ela, né? Ficou trabalhando pra caramba, foi muito bom. Depois disso, aí sim eu decidi ir pro navio, né? Pro Logos Hope. E na época ele estava em Gana, eu tive que ir para a África do Sul, peguei um avião, voltei para a África do Sul, fiquei um tempo lá, depois passei pela Etiópia, passei pelo Quênia, cheguei em Gana, onde eu embarquei no navio no segundo semestre de 2016. Aí, quando eu estava saindo de um porto para um outro porto em Gana, eu estava ajudando o pessoal na cozinha e infelizmente eu acabei cortando a minha mão. Fui botar uma faca na tábua, espetar uma faca na tábua, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, tem uma cicatriz na minha mão e eu não consigo esticar os dedos ainda e nem dobrar, tipo assim, né, que nem essa mão, eu não consigo, só esse dedo aqui e esses três não, porque a faca pegou aqui e cortou. Então, por causa disso, eu tive que voltar para o Brasil e aí eu peguei minha mão e aí foi onde que, depois disso tudo, Deus me deu uma direção, conheci o pastor Luiz Souza, foi uma bênção na minha vida, e aí comunidade de refúgio, e aí depois disso eu fui para uma viagem missionária com ele, né, mais para acompanhar ele, né, porque ele ia gravar um DVD em Anápolis, né, na tua terra. Sim. Só que acabou que o guitarrista dele não pôde ir e eu tive que virar o guitarrista dele no meio da viagem. E aí foi bem da hora, porque eu não fui para tocar, eu fui para fazer evangelismo, porque eu era como se fosse um missionário da igreja naquela época. Então foi muito importante para mim, porque me deu outra coisa que eu não botava tanta fé em mim, né? Tipo, de ser guitarrista, de ser músico e tal. Então foi um período bem, bem importante para mim. E aí, sabe, a gente se conheceu lá, né, no Bros e Canto. E aí depois já voltando para Criciúma, voltando para Rema, começamos a morar juntos e dando para frente, tu já conhece a história. Isso. Assim, já deu para ver, né, a importância ali do pastor Lu, da Refúgio, depois veio a Remo. Com certeza. E o que foi tão importante assim, que você poderia falar, claro, além de tudo que você já falou, dessa experiência que você viveu com o Refúgio, o Remo, o pastor Lu, e base missionária, cara, etc. Pra mim... Além de conhecer a Alana, né? Claro, a melhor coisa foi ter conhecido a minha esposa, né? Mas eu vou dizer que para mim foi a vida em comunidade que eu nunca tive em nenhuma igreja. Para mim foi uma coisa animal. Eu nunca tive isso, né? Geralmente na igreja vou pra igreja, vou no final de semana, vou ver a galera, volto para casa e a vida segue normal. Lá era totalmente diferente, né? A gente ia pra igreja, ficava na igreja, dormia na igreja, acordava na igreja, tomava café na igreja, almoçava lá. Quando vinha de outro culto, já ficava por lá de novo, já fazia uma troca de ideia. Então isso para mim foi muito bom, né? E a Remo, em si, a escola de missões que a gente tinha, para mim foi um aprendizado muito grande, né? Porque eu fazer parte da fundação dela, né, como a gente fez, eu acho que foi muito da hora, porque a gente realmente impactou vidas de verdade, a gente tocou em almas, a gente alcançou vidas para Jesus, que realmente para mim foi o mais importante, tanto nos evangelismos que a gente fazia, tanto nas viagens e até mesmo dentro da escola, pessoas curadas. Isso para mim foi, cara, impagável o que a gente viveu naquele tempo, né? Para mim foi com certeza, mudou a chave para o entendimento de várias coisas. Eu consegui entender um pouquinho melhor o reino de Deus em relação à cultura, né? E de entender que, peraí, não é só do meu jeito, não é só do jeito tradicional que funciona, né? E também não é só do nosso jeito. Depois que, infelizmente, a igreja finalizou, eu também pude entender que não era só daquele jeito também. A gente poderia ser, talvez, um pouco mais organizado, talvez um pouco mais, sei lá, dividisse um pouquinho mais as funções para que ninguém ficasse sobrecarregado. Então, eu acredito que isso foi muito bom para mim,
porque hoje para mim congregar é uma bênção e é leve, sabe? Não é uma coisa pesada como eu tinha antes, como eu tenho que tocar, eu tenho que fazer isso, então às vezes eu não tô afim, sabe? Às vezes eu não tô com vontade, mas pelo fato de a gente ser tão verdadeiro na época da Refúgio, hoje eu consigo ser mais verdadeiro com a minha igreja atual, com o meu pastor, com os meus líderes, e isso para mim me ajudou muito, me ensinou muito. É verdade, com certeza. O tempo do refúgio, remo, base missionária, todo o tempo que a gente ficou ali, né, os anos que a gente passou servindo ali, foram marcantes para nós e para quem passou ali. Então, eu dar aula de teologia, eu nunca imaginei, né? E hoje, dando aula de teologia, é resultado da renda. A gente fala assim, não, a gente pode dar aula também, a gente pode, vamos fazer uma escola, vamos, né? O Lô falou, cara, vamos fazer? Bora. E todo mundo abraçou, e a gente teve 3 turmas, as 3 turmas a gente tem resultados até hoje, né? Como você falou, de vidas que a gente tocou, alunos que participaram da escola que estão na missão até hoje. Então, é isso que, né, mudou, né? E como você conheceu a Alana, eu conheci a Bárbara, situações que foram por conta do refúgio e da remo e tudo mais. Cara, como fazer missão transcultural, né? Você quer mais para a parte transcultural, o que a gente precisa fazer primeiro, né? Para quem está assistindo a gente, que tem esse coração queimando por missões e tem as missões transculturais aí no coração, por onde começar? Tá, eu vou falar uma palavra difícil, mas depois eu vou explicar ela, né? Antropologia. É a primeira coisa que tem que fazer. Antropologia é o estudo das culturas. Não tem como vir para qualquer país sem estudar a cultura, tá? Mesmo no nosso país, né? A gente sabe do Goiás, né? Do Goiás, e sabe que lá as coisas são diferentes daqui do Sul, né? Ou já fosse para outros estados também, já tivesse essa experiência de saber como que é. Então, imagina se é diferente aqui no Brasil, imagina para outro país. Então, às vezes, o jeito que eu falo é ofensivo, às vezes, o jeito que eu faço as coisas não é um jeito tão bom para aquela cultura. Então, a primeira coisa é entender a cultura. Porque se tu entende a cultura, tu começa a estudar ela. Então, por exemplo, se tu vai para um país que tem a fala inglesa, você vai estudar inglês. Ou se tu vai para um país que fala espanhol, você vai estudar espanhol. Mas olha só como é que é importante estudar a cultura. Eu tenho uma aluna de inglês que ela mora em Portugal. E ela mandou uma mensagem para mim essa semana, falando assim, Lucas, essa semana teve um rapaz aqui em Portugal. Portugal fala português, gente. Sim. Tá? Aqui em Portugal e ele vai trabalhar como garçom. Teoricamente é um serviço simples, não é um serviço que precisa estar, tipo assim, em contato com muita gente, só vai atender, levar um menu e tal. Sim, sim. Então, ela falou, e aqui eles estão exigindo inglês. Aqui em Portugal eles estão exigindo inglês. Então, olha só, mesmo que tu vá para a Europa, eu vou para a Itália, eu vou para Portugal, eu vou para Suécia, que seja, eu vou para a Alemanha, o inglês é essencial para todos eles. E às vezes, quando a gente vai para outro país, já tive casos disso, né? De amigos meus que foram para um país na Europa e acabaram se dando mal, porque, nossa, fui para a Alemanha e aí o alemão é muito difícil. Então, primeiro vai estudar inglês, tu vai ter um contato com muito mais gente, tu vai conseguir cargos melhores, né? Falando de trabalho, né? E questão de missão, tem muita gente. A Europa, ela é muito pequena, teoricamente, ela é menor que o Brasil. Se for botar ali a parte onde turismo, né? Portugal, Itália, Espanha, Suécia, Alemanha, tu vai pegar essa partezinha ali, um pouquinho até da Rússia, cara, ali tu viaja de trem rapidamente, então tem muito turismo, muita gente. E aí, qual é o idioma que é mais falado lá? É o inglês. Então, se tu não consegue entender isso, se tu não já se prepara para isso, tu vai chegar e vai se frustrar, porque tu vai querer fazer um evangelismo e as pessoas não vão te entender, as pessoas não vão te compreender. E não é só traduzir, mas Lucas, tem tradutor? Não, às vezes o tradutor vai falar de uma forma ofensiva, o tradutor vai traduzir errado. Por isso, a forma de falar no Brasil, né? O jeito que a gente fala, dependendo do país que você falar, já soa diferente, né? Às vezes é algo simples. Exatamente. A entonação... Não, e coisas, né? Por exemplo, e até o mesmo idioma, né? Se você for para Portugal, dependendo das coisas que você vai falar um palavrão lá, sabe? Vou falar que é uma fila, a fila já é a bicha, né? Chamando o cara de viado, se falar a fila para ele, né? Ou, como aconteceu comigo, quando eu estava na África do Sul, é uma história engraçada. Eu estava numa cidade com uma galera da Angola.
Então a galera tava falando português. E aí chegaram pra mim assim, Lucas, vai lá e chama o puto do pastor. Eu digo, como assim, cara? Tem que chamar o puto do pastor, tá ficando louco? Eles, não, o filho do pastor, o menino, o puto do pastor. E eu descobri que puto, pro português de Portugal, é menino, certo? E a rapariga, que pra cá, pra nós é puta, é a menina, né? Chama a rapariga, a moça. Então imagina, se eu não entendo a cultura, não adianta, sabe? Não adianta. Então, para todo mundo que quer fazer missão, que pensa em fazer missão, o meu conselho é, estude a cultura para onde você vai, porque você vai passar dificuldade, sabe? E você vai escolher se você quer passar essa dificuldade ou não, sabe? Faz parte da missão, né? Exatamente. Não adianta você querer fazer missão e você não estudar para onde você vai. Até o Marcinho comentou ali, né? Até mesmo no Brasil, o Marcinho está em missão transcultural. Sim. Ele está lá no sertão, lá no Nordeste, fazendo missão. E Marcinho sendo paulista, o dialeto paulista é um e no Nordeste é outro, completamente diferente. Eu também tive essa choque de cultura, né? Quando eu vim para o Sul, porque o que me marcou foi, na época, o Diogo virar para mim, vamos fazer o rancho. Cara, a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que ele estava me chamando para construir, para ajudar numa obra. Não, vamos construir um rancho. Aí eu, mano, mas essa hora, cara, como que nós vamos agora fazer um rancho? Aí, não, vamos no mercado. Aí eu, mercado? Aí eu fui entender que fazer rancho no Sul é fazer a compra do mês. Né? Exatamente. Então, assim, cada lugar tem as suas peculiaridades e é preciso que o missionário se prepare para isso. Com certeza. Analisar ali para onde que ele vai. E a cultura também, digamos, da religião, né? Porque, por exemplo, tu vai para países muçulmanos, se tu entra com uma tatuagem de uma cruz, meu irmão, tu já entra marcado de morte, entendeu? Dependendo do lugar que tu vai. Então, peraí, onde é que eu tenho a tatuagem? Eu tenho a tatuagem na mão, eu tenho uma tatuagem de Jesus Cristo, ali, meu irmão, tu já sabe que tu vai pra passar a perseguição, entendeu? E aí tu vai ter que botar na balança, se tu entende a cultura, tu vai pra uma China, tu vai pra uma Coreia do Norte, velho, é loucura, mas pode dar super certo se tu entender a cultura, né? Tem um cara que é o Hudson Taylor, né? Tem um livro dele que fala sobre as culturas. Quando ele foi fazer evangelismo na China, a primeira coisa que ele fez foi cortar o cabelo e usar maquiagem que era normal no lugar. Só que ele era um branquelão, ele não era japonês, não era chinês, não era asiático, sabe? Só que ele entendeu, eu preciso me vestir como essas pessoas se vestem, eu preciso me comportar como essas pessoas se comportam para ele, através dessa amizade, através do conhecimento da cultura aqui, depois do tempo. Aí sim eu vou ter abertura para falar de Jesus, vou conversar. Não adianta, se tu chegar na Coreia do Norte lá já começar a falar Jesus te ama, tu já vai tomar 2 tiros e tirar, irmão. Tirar, vai embora. Ou vai ser exportado, né? Mandado para ir embora, ou vai ser morto. Cara, e nesse processo, né? A gente, continuando a sua história agora, voltando para a sua história, né? Você foi para o refúgio, tivemos um refúgio, escola de missões, conheceu a Alana, se casou. E como que foi, cara, vou começar a aula de inglês, certo? Tipo, como foi esse processo? Então, além da necessidade, né? A necessidade de trabalho sempre existiu, né? Mas aí, o que acontecia? Eu trabalhava muito com música, né? Eu produzia música e tal, já morava em Sara, que é a cidade vizinha de Criciúma. E aí, pra ter ideia, eu tava com muito tempo livre, vou largar um curso numa escola de inglês, né? Vou dar, porque eu já sabia falar inglês, né? Só precisava ter a metodologia para dar aula, né? E aí fui numa escola de inglês na Sara, só que o meu currículo, antes de ir para a missão, eu fui vendedor. Vendi carro, vendi roupa, vendi sapato, vendi um monte de coisa. Então eu tinha um currículo bom em relação ao trabalho, né, de vendas. E deu muito certo, porque no dia que eu fui levar meu currículo para ser professor de inglês, eles olharam o restante do currículo e falaram assim, a gente está precisando de uma vaga de gerente comercial, né, e de gerente pedagógico. Então, a dona da escola de inglês falava bem inglês e começou a conversar inglês comigo, viu que eu falava bem inglês e me botou como gerente geral da escola. Então, assim, foi um começo ali para me ver a possibilidade. Quando eu estava trabalhando na escola, eu já comecei a dar aula particular. Divulguei um pouco no Instagram, mas não fiz muito trabalho, porque daí sim eu já tinha trabalho com mais horas ocupadas e tal. Então, eu não tinha muitas horas para dar aulas avulsas, digamos assim, aulas particulares, né, fora do horário de trabalho. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que veio a pandemia, em março de 2019, né? 2020. Aí, em março de 2020,
veio a pandemia e aí, como eu era gerente, a minha função não era meio que obrigatória ter na escola, né? E aí eu mesmo pedi para sair. E aí, depois disso, a gente começou um processo, eu e a minha esposa, de eu procurar um pouco mais de alunos, mas mesmo assim ainda trabalhava com música. E a música estava me dando um pouco mais de retorno do que o inglês. Então, mesmo assim, naquela época, eu não investia tanto no inglês. E aí, ano passado, né, eu tenho 22, né, ano passado, no começo do ano, a gente decidiu ir morar em Brasília. E eu e a Ana, porque ela faz faculdade, né, de odonto, e para ela era mais fácil, né, para a família dela era mais fácil. E a gente decidiu ir para lá. E lá surgiu a necessidade de um trabalho. Só que a gente estava morando em Brasília e congregando numa cidade que ficava 45 quilômetros. 45 minutos da nossa casa. Então eu não conseguia trabalhar num lugar onde a gente morava e não conseguia trabalhar perto da igreja porque a gente morava muito longe. Né? Então sempre a gente tinha esse imprevisto, porque a gente queria ajudar mais a igreja. Né? E aí depois que a gente se mudou para Águas Lindas de Goiás, né, no estado de Goiás, ali sim eu comecei a investir mais aqui na internet, no Instagram, né, divulgar mais as minhas aulas, dar aulas aqui praticamente gratuitas, estou ensinando bastante coisas aqui no meu Instagram. E aí foi onde que, assim, cresceu, graças a Deus, cresceu grande, né? Tanto que eu comecei mesmo a entrar mais alunos em setembro, né? Setembro do ano passado. E aí, em outubro, eu já tive que aumentar o preço porque não estava dando conta de alunos, eu tinha muitos alunos e eu tive que aumentar o preço porque ainda estava cobrando barato, né? Aí chegou agora a virada do ano, dezembro, de janeiro, mesma coisa aconteceu, né? Eu estava dando, tipo, 12 horas de aula por dia, então eu não estava nem conseguindo acompanhar minha esposa, fazer algumas coisas juntos, e aí nesse dia eu vou aumentar o preço um pouco de novo para ver se realmente saíram alguns alunos, né? Nesse caso, e pelo valor ia meio que compensar, né? E realmente compensou. E aí eu abri uma lista de espera para esse ano e graças a Deus encheu de tudo. E não vou aumentar o valor agora, mas a tendência agora é não pegar mais alunos particulares, mas sim abrir turmas, né? E essa vai ser a tendência agora. E graças a Deus Deus está abençoando. E estamos de volta em Criciúma e estamos grávidos, né? Então, mais por isso do que por qualquer outra coisa, né? Eu quero realmente ter um tempo de qualidade com minha esposa, ter tempo com meu bebê, né? Então eu não quero ficar só trabalhando, né? E o dinheiro não é importante, né? O dinheiro é só um meio de a gente cuidar de quem a gente ama, né? Então esse é o jeito que eu estou vendo que eu estou conseguindo cuidar da minha família. Então basicamente isso, comecei a dar aula de inglês e agora acredito que eu não vou largar tão cedo. Sei. E nesse contexto todo, né? Esposa grávida, dando aula, de volta em Criciúma, e as missões transculturais, ainda queima? Como que está o coração em relação a isso? Sim, ainda queima. Até hoje estava correndo, estava pensando nisso, né? Eu e a minha esposa, a gente tem um coração na missão ainda, e a gente espera voltar no navio, né? E aí tem gente que acha que a gente é meio louco, né? E realmente a gente é meio louco, mas assim, o navio é todo um amparo para famílias também, famílias tem crianças, né? E, tipo assim, é muito louco, porque o navio, nós éramos 400 voluntários, né? Basicamente sempre vai mantendo, sai um pouquinho entre o mesmo tanto a cada 6 meses. Então, 400 voluntários de 60 países diferentes. E lá dentro tem uma escolinha. Então, por exemplo, tem um filho do amigo meu que está lá, o Flávio é brasileiro, casado com uma italiana. E ele tem um filho chamado Lucas. E esse Luquinhas, ele deve estar com uns 8 ou 10 anos de idade. E o Luquinhas, ele fala bem italiano, fala bem português e fala bem inglês. Sabe, ele tem 10 anos, já fala 3 idiomas fluentes, assim, praticamente. Conversa com todo mundo, porque o idioma do navio é inglês. Fala italiano, porque a mãe dele é italiana, e fala português, porque o pai dele é brasileiro. Então, assim, isso vai ser, eu acredito que vai ser muito bom para o nosso filho. Mas, claro, a gente precisa ter uma estrutura para poder ir, porque é pago, né? O navio não é um navio de graça. Mesmo sendo serviço voluntário, a gente tem que pagar para estar lá. Mas, realmente, hoje, o que queima o nosso coração é o navio. Com certeza, é o navio para a Lana também, por ser a primeira experiência dela transcultural fora, né, do país. Mas continua queimando e até hoje não parou de queimar. Só justificando aqui, eu falei que é doido mesmo, não que eles sejam doidos, mas que a missão em si é para doido. Alguém que decide abandonar tudo, né? Igual o Lucas mesmo falou, olha, meu currículo antes da missão era bom, trabalhava com vendas, tinha muita experiência na área, na área comercial. Então isso quer dizer o quê? Quando a gente decidiu ser missionário, a gente abandonou tudo. E acaba que é uma loucura mesmo, porque para
para a galera que é cristã de banco, esses missionários são tudo malucos, né? Com certeza. Vai fazer o quê? Vai largar tudo para viver de oferta? Sim, literalmente é isso. E é engraçado, meu cunhado, na época que eu decidi para a missão, eu trabalhava na Forauto, que era uma empresa de carros, a Ford, praticamente daqui de Criciúma. E na semana que eu decidi, saiu uma reportagem do Jornal da Cidade, aqui, dizendo que era o melhor lugar para se trabalhar na região. Era Forauto, eu era vendedor. O salário batia mais de 5 mil por mês, sabe? E o meu cunhado falou, Lucas, trabalha na Forauto, o melhor lugar para se trabalhar na região de Criciúma, na época, né, de 2013, finalzinho de 2013. E aí eu tava falando com meu pai, chorando, explicando para ele a situação, e dizendo para ele, pai, eu quero ir para a missão, é isso que eu quero, eu sei que é meio louco, mas... E graças a Deus, assim, para mim, pra gente deu muito certo, né? Deu muito certo e a minha prioridade nunca foi a grana, então nunca faltou, sobrou várias vezes, pude ajudar a gente, pude abençoar pessoas, nunca tive dificuldade, assim, financeira, né? Tive perrengues que, tipo assim, nossa, precisava de dinheiro até um tanto tempo, mas sempre Deus dava um jeito de mandar alguém ou aparecer uma oferta, nunca precisei, sei lá, mendigar ou fazer qualquer coisa desse tipo. É verdade, eu sei bem, né, como é viver dessa forma. Né? Até hoje, tem meses que a gente olha assim e fala assim, cara, como que vai ser? E aí, nos 45 segundos do tempo, Deus provê. Aparece e a gente consegue manter tudo em dia e Deus é maravilhoso mesmo. E por isso que é loucura, né? Porque a gente vive dessa forma. A gente diz, cara, como que vai ser mês que vem? Não sei, mas vai ser. Exatamente. E Deus vai suprir, Deus vai abençoar. Cara, voltando agora para o inglês, dá para fazer missão transcultural sem estudar outro idioma? Inglês ou espanhol? Cara, a sua experiência com mais de 15 países, né? Dá. Fazer o que eu fiz não daria. Impossível, tá? Impossível, porque mesmo que eu fosse hoje para Portugal, eu precisaria do inglês, porque eu ia receber muita gente de fora. Mesmo que eu fosse para Angola, mesmo que eu fosse para Moçambique. Tem alguns missionários que eu creio que vão para esses países por chamado de Deus. Mas eu tenho convicção que alguns missionários vão para esses países porque não querem estudar, não querem aperfeiçoar. E aí vão nesse digamos, dilema. Eu vou para Moçambique porque fala português, eu falo português, é mais fácil. Só que chega lá vai ter que aprender, porque não é o mesmo português. O português brasileiro só é falado no Brasil. O resto do mundo é português de Portugal. E aí vão palavras diferentes, jeitos de falar diferentes, né? Realmente entendimento diferente da cultura. Então, querendo ou não, tu vai ter que aprender outro idioma. Só que assim, para mim hoje, não só porque eu dou aula de inglês, mas desde antes, né, desde a época que eu não era missionário, estudar inglês para mim era mais importante do que até estudar espanhol, mesmo que você fosse para um país que falasse espanhol. Por exemplo, a galera ali da América Central, né? A galera do Haiti, aqui tem muito haitiano. Sim. Né? O Haiti é uma fala francesa. Teoricamente, eles foram colonizados por franceses. Então, o primeiro idioma deles é francês, só que o segundo idioma deles é o inglês. Então, todo mundo que está lá no Haiti fala pelo menos 2 idiomas. No mínimo 3, né? Porque tem o dialeto local. Então, assim, e isso na África acontece muito, porque em Moçambique, na Angola, seja, né? Guiné-Bissau, os outros países que falam português aqui também, eles vão falar português e vão falar o inglês e vão falar o dialeto local. Né? A África do Sul em si, ela tem 11 idiomas oficiais. 11, imagina. Então, é super importante ter um para comunicação geral. E mesmo que na maioria dos países, assim, se não é o primeiro idioma inglês, é o segundo. Agora, a maioria tem alguns países que tem o espanhol, se não é o primeiro, é o quarto, quinto idioma. Então, é muito mais vantajoso hoje, se tu quer viajar para qualquer lugar do mundo aprendendo inglês, mesmo que não seja o primeiro idioma, ele vai ser o segundo. Se tu vai para a Alemanha, que fala alemão, o segundo idioma é inglês. Se tu vai para a Suécia, que fala sueco, o segundo idioma é inglês. Se tu vai para a Coreia do Sul, fala coreano, o segundo idioma é inglês. Né? Tu vai para a China, na China tem uma província chamada Macau que fala português. Sabe? Mas provavelmente o segundo idioma lá é o inglês. E não é chinês, entendeu? Porque realmente nas escolas é ensinado bem inglês. E é engraçado, porque escola de inglês basicamente só existe no Brasil. Porque no Brasil existe necessidade de se aprender fora da escola inglês. Não sei se você sabia disso, mas fora lá todo mundo aprende na escola inglês.
Não preciso estudar fora da minha escola para aprender inglês. Eu já aprendo na escola, já sei o idioma. Teoricamente era para ser assim no Brasil, né? Só que professor de inglês que dá lá na escola, por que ele não fala inglês? Essa que é a verdade. Ele fez um curso de letras e tem um diploma com ênfase em inglês. Aí ele dá aula de português ou dá aula de inglês, ele escolhe. Entendeu? Então, às vezes ele me fala, ele só tem um livro para dar aula. Então, é bem... Por isso e bem isso, né? Fazer a verdade. Então, por isso que o inglês é o mais importante do mundo, sem dúvida. E o inglês americano, né? Que é o mais falado do mundo, digamos assim, entre os britânicos e o inglês. O americano e o britânico. Exatamente. Eu vejo o brasileiro como preguiçoso, literalmente. Porque, cara, o que chega, eu queria que se você que se não quiser visitar a casa de passagem, se quiser ir a uma instituição que trabalha com estrangeiros, cara, todos os estrangeiros que chegam lá falam no mínimo 4 idiomas. Você está falando. É o inglês, é o espanhol, o francês e o idioma nativo. Ali na Europa, cara, os países do continente africano, que é inglês, espanhol, francês e o idioma nativo. Todos, não tem nenhum que chegou lá pra gente, que eu recebi, que o cara falava no mínimo 4 idiomas. Então, assim, o problema do brasileiro é aquele negócio nas coxas, né? Então, é mal português, às vezes você vê uns erros de português absurdos, os pastor pregando que nem eles estão sabendo falar o português, sem querer que é mal pastor que estuda português, mas e aí é mais inglês. Não dá, cara, não dá, literalmente. Se tratando de missão, como é o intuito, né, da ideia de hoje, a ideia da missão é o inglês. E, cara, o que você pode contar para a gente sobre os planos para 2022, né? Além da paternidade que está chegando logo? Primeiro plano é o filho, né? Filho ou filha, que a gente não sabe ainda que caminho. Mas provavelmente eu vou estar gravando algumas coisas, né? Para principalmente alcançar mais pessoas, né? Então eu creio que esse talento, eu considero até um talento de dar aulas, de ensinar e ter gente aprendendo. É uma forma de abençoar pessoas, né? E facilitar o entendimento. Porque assim, hoje, se for parar para pensar, analisar financeiramente, nem só do início de escola de trabalho, de vida normal, tu vai estudar vai fazer qualquer curso técnico, tu vai gastar 300, 500 reais por mês e tu vai ter uma possibilidade ou outra, né? Tipo, sei lá, um técnico de enfermagem, por exemplo. O cara que faz um técnico de enfermagem vai poder ser um enfermeiro no hospital ou ele vai poder trabalhar numa farmácia, né? Fazer um receituário ali, prescrever um negocinho simples, né? Então ele tem basicamente 2 opções. Uma pessoa que aprende inglês hoje, que fala bem inglês hoje, consegue até ensinar, ela tem muitas possibilidades, tanto de trabalho com empresas grandes, multinacionais, que vão precisar sempre de gente que fala inglês. Pode chegar no currículo assim, eu não tenho faculdade nenhuma, mas eu falo inglês. Tu passa na frente do cara que tem faculdade. Só pelo fato de idioma, tá? Então, isso é uma coisa, empresas. Segundo, tu pode dar aulas particulares, tu pode trabalhar em escolas, tu pode viajar em qualquer país sem depender de ninguém e trabalhar em qualquer emprego, porque tu fala inglês. Então, isso eu falei com a menina lá em Portugal. Então, imagina, mesmo que ele não tivesse escolaridade nenhuma, se ele falasse inglês, ele era contratado, porque a prioridade é se comunicar, não é se tu comunica bem demais ou mal demais, mas se comunicar, né? Até vi uma história essa semana engraçada, o Whindersson nos contando do gerente da Ambev, você viu? Então, no podcast ele compartilhou, fez um pequeno texto, ele falou assim, cara, eu estava conversando com o CEO da Ambev, né? Sabe, a Ambev é responsável por bebidas nacionais, super mundial, exatamente. E aí ele falou assim, cara, a Ambev estava abrindo uma empresa lá no Nordeste lá e tal, e precisava de alguém que falava holandês, porque eles estavam recebendo o pessoal da Holanda, cara. E não é que esse cara não tinha escolaridade nenhuma, mas falava holandês, porque a avó dele falava holandês. Nossa. E adivinha o que aconteceu? Hoje o cara é CEO da Ambev, porque ele sabia falar um idioma, sabia se comunicar. Então, assim, quantas oportunidades que aparecem, não só porque tu tem um diploma, mas porque tu fala bem inglês, sabe? Tem uma ex-aluna minha que ela é formada em Direito, já tem um certificado lá para ser advogada, ela é Uber. Nada contra o Uber, tá? Nada mesmo. Só que, assim,
Cara, tu estudou 4, 5 anos por uma coisa que só podia ser aquilo e tu viu que não vale tanto a pena, sabe? Não vale tanto a pena. Agora, tu estuda uma coisa, vou dizer assim, ó, vou voltar por baixo. Qualquer curso de inglês que tu vai fazer aí, ó, é R$200 por mês para estudar inglês. E não é caro, porque, pô, tu paga R$300, R$300 tu gasta de comida, tipo de lanche, né? De hambúrguer, de pizza, de coisa no final do mês, sabe? Tu não investe. Agora, imagina se tu pega esses R$300. Tá? E tu investe no inglês. Em um ano, sei lá, seja um professor particular comigo, ou seja uma escola de inglês mesmo, cara, em um ano e meio, tu já tá falando inglês, tu já pode se propor, se colocar bem melhor no mercado, sabe? E fora o alcance, né? O alcance é muito maior, né? Para quem gera conteúdo, quem gosta de gerar conteúdo no Instagram, principalmente. Pô, se tu faz um conteúdo para brasileiro, alcança um X de pessoas. Se tu faz um conteúdo em inglês, tu alcança 2X, 3X de pessoas, sabe? Só pelo fato de divulgar o negócio em inglês. Então, assim, cara, 2022 vai ser muito massa, E vai ter muitas oportunidades para todo mundo que quer estudar, para todo mundo que quer aprender, e vai ser cada vez mais, digamos assim, mais fácil de conseguir isso. Só que tem que tentar, tem que abrir a cabeça e querer estudar. E não botar em pensar, né? Fiz um videozinho, mas acho que umas 2, 3 vezes e botando algumas contradições, né? Que a galera fala que não tem tempo, ou que não tem dinheiro, ou que não consegue, né? Tem alunos minhas que chegam para mim assim, mas eu acho que eu não consigo, isso aqui lá, quando vê tá falando, quando vê tá conversando. Porque geralmente a culpa da galera não aprender inglês no Brasil é a maioria por causa dos professores. Entendeu? Porque a gente é mal ensinado, né? A gente já vem uma cultura onde a gente não aprende na adolescência, na infância, na escola, entendeu? E aí a gente acha que a gente nunca vai aprender. Eu tenho alunos de 60 anos de idade, um cara lá de São José do Rio Preto, sabe? 60 anos, 62, se não me engano. Tá? Então, tipo assim, não tem idade, tudo vai facilitar, tudo vai melhorar, sabe? Cada vez mais vai ser exigido isso. Cada vez o mundo tá... digamos, se unindo, cada vez fica mais fácil para as empresas fazendo as coisas em inglês, né? Imagina, tu tem, por exemplo, o Trident, né? A gente tá com o chiclete sem Trident. Tu pega o Trident hoje, tu já não vê mais tanto em português. Tu já vê português e inglês. Vai estar lá Mint e Mint, vai estar lá Melancia e Watermelon. Por quê? Porque eles já estão querendo acostumar para fazer essa transição. Para eles é muito mais barato imprimir tudo em inglês e mandar para o mundo inteiro. Porque tu imprimir em português, espanhol, tudo separado. Não. Então, vai se tornar muito necessário daqui para frente falar inglês, se comunicar em inglês. Mais do que ter um diploma de falar inglês. Porque cisano é aquele que acha que ter o diploma falar inglês é alguma coisa, tá? Tipo assim, eu tive alunos que fizeram 2, 3 anos de Wizard, por exemplo, e não falavam inglês. Pela Wizard, a menina era um intermediário avançado. Mas, quando ela foi conversar, é super envergonhada, tímida, não conseguia formular as frases, sabe? Sabia de toda a parte gramatical, mas não conseguia encaixar no contexto. Então, essa é a grande função do professor. Por isso que até eu fiz um Reels falando disso. O que vocês precisam de um professor amigo? Um professor que não vai deixar aquela aula, que não dá aula para ti por causa da grana. Não dá aula para ti por causa de, sei lá, de interesse, sabe? Mas quer te ensinar, principalmente ensinar, ajudar. Porque eu vou falar por mim, tá? Se eu vejo uma pessoa que não tem interesse em estudar inglês, mesmo me pagando, eu não dou aula. Não dou, já teve aluna que eu fiz isso. Cheguei pra mãe dela e falei assim, tua filha não quer estudar. Me desculpa, tua filha não quer estudar. E aí você tá gastando dinheiro à toa. Mesmo que eu tô recebendo, tô dando aula igual, pra mim, teoricamente, tanto faz. Mas eu não consigo. Pra mim não é tanto faz. Eu tenho que entender que ela vai ser minha propaganda do futuro, digamos assim, né? E ela vai falar mal de mim, porque eu não aprendo inglês, mas na verdade ela não tá com interesse. Então eu já prefiro deixar de ganhar dinheiro, mas ter pessoas que realmente estão interessadas, pessoas que querem realmente fazer a diferença e estudar, aprender, sabe? Não só porque assim, eu posso pagar e vou fazer. Não. Faço porque eu quero aprender, faço porque eu preciso de alguma coisa, preciso viajar, preciso ter alguma coisa. Isso é o mais importante, falando de inglês. Né? Sim. Mas, cara, além de quem está com a gente agora, se você ainda não segue aí, porque é importante falar inglês, né? Sim. E também sobre missões, tudo ali, família, né? Tudo, cara,
só tenho a agradecer por toda a parceria dos últimos anos que a gente tem, sem estar junto, sem poder estar um agregando na vida do outro. E faz um merchan aí, cara. Como que. Agora você já falou que com lista de espera, né? Então tá um pouco complicado. Mas como tá isso aí? Pra quem quer estudar comigo agora, vai ter que botar um nome, tem um link no meu Instagram, na bio. Só clicar no link já vai ter um formulário bem pequeno, só botar o nome, telefone, e aí eu entro em contato, marco uma aula experimental, tá? E a gente vê a questão dos horários e a disponibilidade da pessoa, né? Eu tenho aulas particulares ainda, aulas em duplas, e ainda vou abrir uma turma, vou abrir uma turma em fevereiro, tá? Mas ainda eu vou divulgar melhor isso. E provavelmente a partir de fevereiro eu não vou mais abrir para aula individual, tá? Porque justamente eu quero focar em outros projetos e aí as aulas particulares me tomam um pouco de tempo, né? Mesmo que me paguem, mesmo que tenha uma grana que eu receba, mas ainda assim não vale tanto a pena para mim. Então eu vou estar abrindo outros projetos, né? Logo eu vou estar divulgando ali no Instagram, né? Vou fechar realmente as inscrições para as aulas particulares. Tá? Vou abrir só turmas de vez em quando, também não abro todo ano, todo mês, sabe? Não é recorrente, né? Tanto que hoje eu tenho 2 turmas, né? Abri uma turma em setembro, ano passado, comissão de comissão em outubro, e abri outra agora em dezembro. Então, estou abrindo agora vou abrir outra agora em fevereiro, mas aí não sei se eu continuo com essas turmas. Tá? Mas provavelmente até semana que vem eu já vou estar divulgando no meu Instagram tudo certinho em relação às aulas particulares, que não vão ter mais, tá? Já se preparem para isso, eu não vou mais abrir para alunos e nem aulas em grupos, tá? Então só com quem já falou comigo e quem deixou o nome daquela que espera lá. E que já tem uns 35, 36 pessoas naquela que espera lá. Já mandei mensagem, já fiz aula experimental com alguns, mas alguns ainda precisam ligar, então se você não botou o nome lá, bota o nome lá e bora estudar pelo inglês 2022. Isso aí. Cara, muito obrigado, que Deus continue abençoando aí, abençoe você, a Ana. Obrigado pela disponibilidade aí do sabadão, né? Sábado, eu não costumo marcar reserva no sábado, porque né, sábado família e tudo mais, então obrigado pela disponibilidade do sábado e Tamo juntos, time. Vamos aprender inglês com nós até agora, me segue Lucas. Isso. E ó, o time tem outro Instagram de café muito bom, né? Pra quem gosta de café que nem eu sei que o bicho lá é cheio das dicas. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo resenha. Tamo junto.